Os conflitos explodem em África. Os cortes da Europa na defesa são perigosos, deixaram missões europeias subarmadas e subcarregadas. Enquanto isso, os governos nacionais controlam zelosamente os exércitos individuais como uma questão de soberania e os postos de trabalho envolvidos no fabrico de equipamento militar. Algumas réstias de esperança. Os líderes europeus planeiam um drone europeu e os novos satélites. O Comando Europeu de Transporte Aéreo reúne tropas e equipamentos. Mas como os conflitos continuam em África e fora dela, quantos Estados falidos e refugiados nas costas europeias vão ser precisos até que a União Europeia atue de forma mais decisiva? Hello, I'm Chris Burns and welcome to The Network. Bem-vindos a The Network. Nesta edição, aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Arnaud Danjean, chefe da Subcomissão do Parlamento de Segurança e Defesa. Em Estocolmo, Ian Anthony, coordenador de pesquisa do Instituto da Paz de Estocolmo. Em Paris, Jean-Pierre Molny, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, ou IRIS. Uma pergunta para começar por Arnaud. A União Europeia deve envolver-se mais para estabilizar os países africanos em crise. A intervenção de França na República Centro-Africana é suficiente? Não acho que deva ser sistemático. Tem de ser analisado com cautela, mas de modo geral, sim. Acho que a Europa deve ser mais ativa em cooperação com a União Africana, como fazemos na Somália, ou como outros Estados-membros mais envolvidos, como a França, na República Centro-Africana. Mas, em termos gerais, sim, a Europa deve ser mais ativa militarmente. Ian, e de que forma? É uma questão que nos obriga a dar um passo atrás e olhar para ela de uma perspectiva mais ampla. Para a União Europeia, há um forte interesse em ter uma África próspera e estável. Esta é uma parte do mundo que deve crescer de forma rápida economicamente, onde existem grandes oportunidades. A União Europeia está a tentar desenvolver uma abordagem abrangente, onde a componente militar é apenas um elemento. Jean-Pierre, mas acha que há vontade dos europeus de se envolverem mais? Acho que, primeiro, o que é bom é que haja solidariedade nesta questão, porque não foi fácil para os outros países apoiar a França. A outra coisa é o que Ian Anthony qualificou como sendo uma abordagem abrangente. E é certo que as forças militares não são a única coisa. Mas numa recente cimeira europeia, os líderes estavam em desacordo sobre o desenvolvimento das defesas da União Europeia. O Reino Unido, por exemplo, disse que devia ser uma tarefa da NATO. O que acha, Arnaud? Não acho que seja o trabalho da NATO. A sua função é de proteger o continente europeu com a relação transatlântica, mas quando se trata de África, acho que a primeira responsabilidade é europeia. Então não acho que seja o trabalho da NATO e acredito que a União Europeia deve ser mais robusta militarmente, mas claro, deve ser combinada com uma política civil muito forte, uma política de desenvolvimento. Já agora convidámos a NATO para este programa. Ian, o que acha? Não é bem verdade dizer-se que a União Europeia gasta pouco na defesa. A quantidade que gastamos com os militares é compatível com o nosso papel na economia mundial. Gastamos cerca de 16% dos custos militares totais, que representam cerca de 19% do PIB mundial. O problema é como gastamos o dinheiro e a reunião de dezembro tomou medidas úteis sobre como podemos agir de forma mais coerente. Jean-Pierre, o que acha do resultado da cimeira? Demonstrou que há determinação para avançar com este assunto? De facto, tendo em conta esta cimeira, há um mapa que será útil no futuro. E é também do interesse do Reino Unido ter melhores capacidades a qualquer nível. Ao nível da frente da cooperação, mas pode ser também ao nível da União Europeia.
A União Europeia não está estagnada na questão de ficar mais preparada para a guerra, porque há diferentes sistemas de governação. Os franceses e os britânicos conseguem agir mais rápido, enquanto os alemães são travados pelo seu sistema político. Acho que sim, a heterogeneidade é uma palavra-chave quando se olha para o sistema europeu. Na Europa, tendo em conta a defesa e as capacidades militares e também o processo de tomada de decisão, é muito mais rápido em França. Outros países demoram muito tempo com os escrutínios parlamentares e com os processos. É um problema de vontade política, mas também de tomada de decisão e de capacidade. Ouvimos o ministro da Defesa alemão recentemente a dizer que gostaria de ver a Alemanha desempenhar um papel militar mais amplo e acha que a União Europeia está condenada a não agir de forma decisiva por si só, devido aos diferentes sistemas políticos? Não aceito a sua premissa de que a União Europeia não é capaz de agir de forma decisiva. E acho que quando usa o termo guerra, leva a discussão numa direção errada. Os países europeus não esperam enfrentar ameaças militares externas sozinhos. Fazem-no com solidariedade através da NATO. Então, na União Europeia, falamos do uso da força militar como um de uma série de instrumentos que ajudam a estabilizar um país. Isto não é uma guerra, como se possa pensar. Fazendo uma abordagem diferente, Jean-Pierre, e quanto à determinação de agir como um pacificador ou guardião da paz? Acho que todos os países querem agir como pacificadores. A diferença é cultural entre os países com recursos militares. O processo de tomada de decisão na Alemanha é mais longo. Mas no final, ou se quer entrar em guerra, ou não. E a questão de uma força de reação rápida, a Renault parece que não vai a lado nenhum. O que acha? Temos apelado a uma melhor utilização destes grupos armados há muito tempo no Parlamento Europeu. Mais uma vez, depende dos Estados-membros e da vontade política. Pode haver bons grupos armados que são bons instrumentos, mas se não os quisermos usar, são inúteis. Ian, seguindo o seu argumento anterior, acha que não é uma questão de grupos de batalha, deve ser mais uma questão de poder diplomático? Podemos organizar as forças de maneiras diferentes para atingir o objetivo, mas precisamos de uma discussão mais ampla sobre o que estamos a tentar alcançar com as forças militares nestes cenários, como em África. Uma vez que tivermos um acordo sobre como podemos agir, isso pode ser trabalhado. A força militar é uma opção, mas não é a única. Jean-Pierre, o que acha? Força ou diplomacia? Não acho que seja essa a questão. Podemos usar a diplomacia e ter a necessidade de uma reação rápida usando a força. O possível problema é ter uma abordagem mais flexível quanto ao uso da força nos países que conseguem responder rapidamente em caso de crise. Pergunta final. A Renault acha que os governos da União Europeia conseguem aumentar os recursos e ter uma economia de escala com todo o dinheiro que gastam na defesa? Não sou tão otimista. Acho que por enquanto e daqui a 2 anos este slogan de esforço e de partilha serão apenas palavras. Existem poucas iniciativas provenientes dos Estados-membros. Todos concordam com a perspectiva, mas quando se trata de implementar, temos poucos resultados e eu não sou tão otimista sobre se podemos avançar nesta questão. Ian, a última palavra, o que acha? Creio que em dezembro deram um passo muito útil com a criação de um mecanismo para verificar a implementação. Pela primeira vez, acho que vão voltar à questão daqui a 18 meses e dizer que estabelecemos objetivos. Até que ponto os alcançamos, e isso vai ser feito ao mais alto nível político. Acho que foi um passo em frente. É tudo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados Arnaud Danjean, Ian Anthony e Jean-Pierre Molny. Até à próxima em The Network. And until next time, thanks for connecting with The Network.